Reforço badalado que não conseguiu se firmar ainda. Bom, mais uma dívida, outros valores que o Inter ainda não pagou que podem travar os clubes do bastidor. Acerto encaminhado por atacante. Bom, zagueiro no radar. Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Pessoal, Vidagra ainda não engrenou, mas Barcelos banca o volante. Antes de eu seguir com as informações, tu vai te inscrever no canal, deixar o like e comentar de onde você está nos acompanhando. Porque, bom, quando o Rodrigo Vidagra chegou ao Inter, muita gente olhou e pensou, bom, agora sim o Colorado encontrou um homem, né, um cão de guarda para defesa, organizar o meio e dar mais sustentação ao time. O argentino que vem do CSK por empréstimo até dezembro, desembarcou no Beira-Rio, cercado de expectativas. É lógico, né? Eu fui um que elogiei muito essa contratação, tá? E a ideia era muito clara. Ele seria um nome importante no esquema de Paulo Pezzolano, inclusive chegando com status de titular, tá? Só que até agora a história não acontece desse jeito. Vidagra soma 6 partidas com a camisa do Inter e a última participação dele foi ainda no segundo tempo da goleada sobre o Ipiranga pela semifinal do Gauchão. Desde então, são 3 jogos sem entrar em campo, né, vestindo o manto do Inter. Bom, um detalhe importante, quando o Vidagra tenta ganhar espaço, o Ronaldo acabou crescendo na hierarquia nesse início de temporada. As boas atuações do volante ajudou a explicar porque o argentino ainda não conseguiu assumir esta vaga. Mas a cobrança existe, tá? Porque Vidagra não chegou como uma aposta discreta, chegou com status, com nome, com uma expectativa e com a missão de resolver um setor em que o Inter vinha sofrendo, tá ok. Chegou por empréstimo, mas o Inter tem uma opção de compra, o valor é bem elevado, tá? Então, caso o jogador não atinja, né, os níveis esperados, ok, ele volta pro clube dele e tá tudo certo, tá? Mas em entrevista, Alessandro Barcelos foi questionado sobre a situação do volante, embora tenha evitado comentar decisões técnicas da comissão, o presidente deixou claro que enxerga a evolução física do jogador. Então, podemos então imaginar que o problema do Vidagra seja talvez físico, não esteja 100% em forma. Bom, a gente vai ter que esperar realmente aí agora as próximas partidas do Campeonato Brasileiro, né, da Copa do Brasil, que são as 2 competições que o Inter tem para disputar esse ano, para ver se de fato o Vidagra engrena, não engrena, né? Porque é um reforço que chegou cercado de expectativas, isso na minha opinião, e até o momento, pelo menos, não se entregou o que se esperava dele, tá? Comenta a tua opinião aqui embaixo nos comentários, porque vamos falar de mais uma dívida que vai aparecendo aí no Inter, tá? Uma nova dívida, não é a do Wanderson, tá? Porque se dentro de campo o Inter ainda procura respostas fora dele, a situação vai exigir uma atenção máxima da diretoria. O clube atrasou 3 parcelas referentes à contratação do volante ganês Benjamin Arrim, jogador que pertencia ao Dansoman da Gana, tá? Com isso, a dívida acumulada já chega a aproximadamente 316 mil reais, tá? Não é uma dívida alta, mas o Inter não pagou, então são 3 parcelas de 104 mil, mais ou menos, 105 mil e uns quebrados, algo mais ou menos assim, tá? A negociação total gira na casa dos 844 mil e o acordo previa pagamentos em 8 parcelas. Cada parcela foi definida com 105,5 mil, tá aqui a informação, tá? Só que as 3 últimas não foram quitadas no prazo, gerando este passivo, tá? Não é um valor alto, mas o Inter não ter pagado gera, né, uma preocupação. Poxa, mais um time que está cobrando o Inter, que pode virar um transfer ban, junta-se às outras dívidas que o Inter já tem lá com o empresário, e agora com o Wanderson, agora poxa, nem é um valor alto, são 316 mil reais, ok, para nós, seres humanos, né, que trabalhamos ali pelo nosso salário, é um valor altíssimo, mas para um time de futebol não pode acontecer esse tipo de situação, né, um tipo de situação que, cara, eu tô apavorado, vou ser bem sincero com vocês, a situação do Inter financeiramente é preocupante, tá? A gente tem que começar a olhar para isso com outros olhos. Ok, teve a polêmica do Gauchão, se foi o roubo, se não foi, para mim isso já ficou para trás, tá? Agora a nossa discussão
tem que se virar para Alessandro Barcelos, para mim um dos piores presidentes da história do Inter, disparadamente, tá? Um cara que tá afundando o Inter financeiramente, não é um bom gestor, ok, estamos sem patrocinador master, mas aí também já pode ser colocado isso nas costas do Barcelos, que fez um acordo ruim anteriormente, tá? Com uma empresa que não honrou seus pagamentos, mas é preocupante, tá, torcedor? É preocupante, porque se a gente olhar, nem são valores tão altos assim e vão empilhando um em cima do outro. O Inter daqui a pouco vai ter que, cara, eu não sei, vender a instituição para uma SAF, talvez, porque acho que se reorganizar sozinho financeiramente vai ser pouco provável. Então, o Inter, eu acho que a solução do Inter vai ser uma SAF que compra essa dívida do Inter, que reestrutura esses pagamentos e que comece a deixar o clube saudável, pelo menos em teoria, né? A gente já viu modelos de SAF, por exemplo, que não deram certo, né? Então, complicado, tá? Muito complicado e preocupante. Comenta a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, porque vamos falar de um acordo que o Inter vem encaminhando com o atacante, tá? Um acerto. O Inter renova com o Vitinho, tá? E o segura uma peça importante até 2030. Depois de longas negociações, o Inter finalmente anunciou a permanência de Vitinho, o atacante que estava emprestado pelo Dinamo Kiev e tinha vínculo até junho apenas, tá? Aceitou assinar um pré-acordo e vai seguir no Beira-Rio até metade de 2030. Então, um contrato longo, tá? E essa movimentação é muito importante. Informações dão conta que o jogador vai ganhar na casa dos 700 a 800 mil reais mensais, mas acho que os números deles se justificam, tá? 60 partidas, 14 gols e 2 assistências com a camisa do Inter. Hoje ao lado do Alan Patrick, ele faz parte do time dos jogadores que é considerado titular incontestável nessa temporada, tá? Para mim um acordo certo, o Inter agiu corretamente, porque tu ir no mercado contratar um jogador do nível do Vitinho, tu pagaria caro e também, tá, teria que pagar um bom salário ao atleta. Então, acho que se justifica, tá, esses 700 ou 800 mil reais por mês, tá? Comenta a tua opinião sobre Vitinho aqui nos comentários, porque vamos falar do Inter que caça um zagueiro no mercado, tá? O Internacional já entendeu, assim como todo mundo, que a defesa precisa de reforços urgentes e já avalia opções no mercado para a janela de transferência dos estaduais, tá? 3 nomes aparecem com força nos bastidores: Pedro Henrique do Red Bull Bragantino, João Marcelo do Cruzeiro e Patrick do Novo Horizontino. Bom, e entre esses nomes, Patrick surge como uma alternativa que chama bastante atenção. Canhoto, 1,83 m, ele é visto como uma peça interessante, por assim dizer, para disputar com o Vitor Gabriel. Além disso, o cenário atual sugere que Juninho dificilmente voltará a ter sequência com Paulo Pezzolano, que aumenta ainda mais a necessidade de trazer um zagueiro pelo lado esquerdo. Patrick também, agrado por uma questão financeira, o Novo Horizontino está disposto a ouvir propostas. O salário do jogador não é alto e o negócio, em tese, parece viável, ou mais viável, pelo menos, de que outras opções. Bom, ele já atrai também interesse de outros clubes brasileiros e também um assédio do exterior que pode dificultar as investidas do Inter, tá? O defensor, que é formado na base da Portuguesa, se destacou no ABC e depois se firmou nesse projeto muito bem, tá? Parabéns ao Novo Horizontino, um clube que fez uma grande campanha chegando à final do Campeonato Paulista desde 2024, é tratado como um dos pilares da equipe. Bom, o maior entrave seria, tá, o transfer ban que o Inter tem, a punição ligada ao caso Wanderson. Com o Krasnodar segue ativa, o Inter fica com uma margem de ação comprometida, então o Inter poderia contratar o jogador, acertar com ele, mas não poderia de fato anunciar o jogador, tá? Não poderia utilizar o jogador, então tudo isso torna esta negociação, pelo menos por momento, travada, tá? Mas comenta a tua opinião, será que é um bom zagueiro, será que não? Bom, deixa aí nos comentários, lembrando que o Inter pode usar a janela doméstica para acertar com este defensor, teria que derrubar o transfer ban antes, tá certo? Comenta a tua opinião aí nos comentários. Por hoje é só, Inter em Campo tá chegando ao fim, a qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Valeu,
Falou, a gente se vê por aí.